Então, vamos lá. Pronto, já está gravando, pessoal, então vamos dar início para hoje, né, sexta-feira, o último dia de aula da semana. Eu trouxe um material continuando, né, os nossos tópicos gramaticais, ok? Esse tópico, ele não é necessariamente um tópico gramatical, na verdade é um tópico de vocabulário, só que às vezes também pode ser incluído dentro da parte de gramática, tá ok? Por que a gente trabalha, então, com esse tópico gramatical, né, vocabulário, né, o que nós vamos ver hoje, né? Como é que ele pode funcionar como uma estratégia de leitura, tá? Em língua inglesa ou em outra língua, ou em outras línguas. Então, basicamente, né, nesses 3 últimos dias, nós estamos vendo isso, né? Como é que a gente pode usar outros conteúdos como estratégia de leitura, né? Principalmente conteúdos, digamos, gramaticais, né? Que são conteúdos mais formalistas, né? São mais ligados com a forma da língua, né? As palavras, as funções que elas têm dentro de uma sentença, por exemplo. Então, aqui, eu trouxe do material essa unidade B, que ele fala da formação de palavras. E aí ele vai começar com os afixos, que podem ser os prefixos e os sufixos, e os grupos nominais. Só que os grupos nominais, nós já falamos, né? Os grupos nominais nós já tínhamos falado. Então, hoje a gente vai trabalhar com os afixos, ok? Então, vamos entender como é que os afixos, eles funcionam, né, e eles são importantes para a gente expandir o vocabulário, ou seja, para a gente aumentar o número de palavras que a gente conhece numa língua e, consequentemente, quanto mais palavras eu conheço, mais chances eu tenho de ler um texto ou de interpretar um texto, tá? Só o fato de eu conhecer as palavras não significa que eu vou interpretar o texto, tá? Como a gente viu naquela atividade, né, da inferência, que tinha a garrafa, né, a garrafa de bebida, e tinha uma propaganda utilizando ali, né, aquela simbologia, a gente viu que só conhecer as palavras, né, saber ler, saber traduzir, interpretar, enfim, só conhecer as palavras não é suficiente para interpretar um texto, né, para ler um texto. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai aumentar essas palavras, mas lembrando que aumentar o número de palavras não significa interpretar um texto, tá? Então, você pode conhecer todas as palavras da língua portuguesa. Se você não conseguir fazer os mecanismos, né, de interpretação, né, de comunicação do texto com o autor, com conhecimento prévio, com tudo aquilo que a gente falou, você não vai, de fato, conseguir ler nenhum texto, né? Então, a gente viu que o texto, ele vai muito além do que palavras e frases, né? Então, aqui a gente trabalha com afixos, tá ok? Os afixos são prefixos e sufixos. Tem também os infixos, tá? Mas eles são muito raros, eles são poucos, quase não aparecem. Eu acho que no inglês talvez nem tenha infixos, no português ainda tem, mas os próprios nomes já dizem, né, o que é que eles fazem, pré e su, né, prefixo e sufixo. Então, aqui na imagem, talvez não dê para vocês lerem um pouquinho, porque ela está um pouco distorcida, mas dá para você ver o geral, não é? Que é justamente o que ele pergunta. O que você pode depreender da charge ao lado? Nós temos aí um menino, né, um garoto, e aí ele está com um guarda-chuva, né, se protegendo aí, seriam pingos de chuva, tá? Só que ao invés de ser pingos de chuvas, são sufixos e prefixos, né, que vão caindo do céu. Qual é a interpretação que a gente tira a partir daqui? Que os sufixos e os prefixos na língua, ele tem essa característica. É como se eles fossem uma gotinha, né? Como se eles fossem uma gota d'água isolada, né? Que vai cair ali em algum lugar. Só que quando eles se combinam, né? Você tem aí, no caso, uma chuva, né? Quando tem muitas gotas, né? Muitos pingos, você tem uma chuva que pode molhar você inteiro. É o caso dos sufixos e dos prefixos, né? Eles são pequenininhos, como uma gota d'água, por exemplo, e só que eles são muitos, né? E quando eles são combinados, então aí aumenta, né? Aumenta a potência. No caso aqui, aumentou a chuva, né? Muitas gotas de água fez uma chuva. Então, quando a gente tem muitos prefixos, muitos sufixos, a gente consegue aumentar, né, as palavras, as frases, por exemplo. Então, aqui você tem vários, talvez não dê para ler, né? Mas tem ship, tem less, tem meant, tem ness, tem full, tem vários, tá? É porque a imagem, quando eu coloco o zoom, ela fica um pouco distorcida, tá? Mas a ideia foi fazer essa comparação. Então, lendo aqui o que o material traz, ele diz o seguinte, ó.
afixos, né, que são os prefixos e os sufixos. Ele vai dizer que os afixos consistem de uma ou mais letras que são acrescentadas ao início ou ao fim da raiz de uma palavra. Aí, como a gente já viu, né, os prefixos vêm para o início da palavra e os sufixos vêm para o final, não é isso? Da raiz de uma palavra. Então, geralmente é uma palavra que sozinha ela já tem o significado, ela já é uma palavra, digamos, completa, mas mesmo assim ela continua aceitando receber, né, mais algum pedacinho, né, ou um prefixo ou um sufixo. Então, quando são acrescentadas ao início das palavras, essas letras são chamadas de prefixos, e quando são acrescentadas ao final das palavras, são chamadas de sufixos. Como exemplo, temos a palavra unforgettable, que ela é formada pelo prefixo un e pelo aqui é o sufixo able, mas na palavra ele muda, né? Ele não fica unforgettable, ele fica unforgettable, able, não fica able, fica able, por causa da pronúncia, né? O que significa, né, inesquecível. Gente, se eu marcar aqui, vocês conseguem ver, ó? Conseguem ver isso aí? Ou não? Deixa eu ver aí, vocês falaram no chat, né? Deixa eu olhar o chat. Consegue ver, né? Pronto. Então, isso que eu marquei aí de azulzinho é a palavra forget, forget, né? Forget é o verbo esquecer, tá? Esquecer. Então, antes de forget, a palavra forget, ela aceitou e ela aceitou able, né? E aí juntou os dois e formou uma nova palavra, unforgettable. Então, tanto você pode colocar, né, forget só com one sozinho, unforget, né? E pode colocar só forgettable, sem one, e pode colocar os dois de uma vez, unforgettable. Então, por exemplo, você acabou de ter aí um contato com 4 palavras diferentes, né? Forget, unforget, ou então só forgettable, ou então unforgettable, né? Por exemplo, forget é esquecer, unforget é o contrário, né? Unforget, né? Que é não esquecer, não é isso? Forget, que é esquecer, se você coloca able, né? Então vira forgettable. Então você vai ter agora uma coisa que é esquecível, que se pode esquecer, né? E agora unforgettable, tudo junto, se transformou em inesquecível. É um processo um pouco parecido com o português, né? Então você tem uma coisa que é esquecível, que vem do verbo esquecer, mas também essa coisa pode ser inesquecível, né? Ou seja, uma palavra você consegue duplicar ou triplicar o seu vocabulário. Então, muitos estudiosos da língua, né, da linguagem, eles apontam, né, essa tática, digamos assim, como uma tática muito importante para você aumentar o seu vocabulário e conhecer novas palavras de uma língua. Ou seja, justamente você conhecer a palavra e conhecer as palavras que são derivadas, né, através de prefixação ou sufixação. Então, conhecendo os afixos, você terá a possibilidade de ampliar o seu vocabulário pessoal e também terá mais facilidade para interpretar textos durante sua leitura. Abaixo, alguns prefixos e seus respectivos significados. Observação: os prefixos mudam o significado da palavra primitiva, ou seja, da raiz, mas não mudam sua classe gramatical. Aqui também, pessoal, igual o assunto de ontem, você não precisa, de fato, memorizar quais são esses prefixos e esses sufixos, tá? Eles servem também como modelo, ok? E a partir do modelo, você deriva para outras palavras. Então, por exemplo, o primeiro que vocês estão vendo aí, ó, é o des. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. O primeiro que vocês estão vendo aqui, ó, é o des. Des é um prefixo, né? Você coloca no começo de uma palavra. Então, aqui você tem disconnect, disconnect. O verbo é connect, tá? Deixa eu pegar aqui a partir da letra C. Connect. Connect é o verbo conectar, não é isso? Conectar, connect. Se eu coloco des, que é um prefixo de negação, então eu vou ter disconnect, que é desconectar. É o mesmo processo do português, não é isso? Você tem conectar em português, e se você coloca o des, né, desconectar, você cria também uma nova palavra, não é isso? Então, por que que isso vai ser muito semelhante entre português e inglês? Porque os prefixos e sufixos do inglês e do português vêm basicamente do mesmo lugar. Eles vêm ou do latim ou do grego. Então, por conta disso, tem muita semelhança, tá? Pode ter uma variação e uma diferença, mas muitos têm o mesmo sentido. Por exemplo, esse mesmo prefixo aqui, né, que é o des,
Só esse iniciozinho aqui, ó, né? No português também tem, só que é com a letra E, né? Desconectar. E no inglês ficou com I, this, né? This, tá? Mesmo caso. Segundo exemplo é o IL. Esse IL também é usado para fazer negação, né? Você tem aqui, ó, a palavra literate. Começa com a letra L, tá? Literate. Literate é alfabetizado. É uma pessoa que é alfabetizada, que sabe ler, que sabe escrever. Se eu coloco illiterate, né? É uma pessoa que é analfabeta, por exemplo. Então, veja que o processo é diferente do inglês para o português só na escolha, né? Porque em português nós usamos a letra A, né? Para transformar negativo, né? Analfabeto, por exemplo, né? Alfabetizado, analfabetizado. Então, em inglês não vai ser esse processo, mas vai usar outro, que é de negação, que é esse illiterate, ok? Então, como que isso me ajuda, né, para ler um texto? Então, por exemplo, se você já conhece a palavra literate, né, e você conhece o prefixo o que é de negação, então você não precisa ir no dicionário, você não precisa ir no tradutor para saber que aí a palavra está no sentido negativo, porque ela tem um prefixo negativo, né? Então, com isso, você ganha rapidez, né, ganha velocidade na leitura, na interpretação daquele texto. Por quê? Toda vez que você parar o texto para ir no dicionário, para ir no tradutor, isso vai te custar tempo e vai quebrar teu raciocínio. Então, a ideia é que essas estratégias, né, elas tornem a leitura menos pausada, né, que você pause menos e pare menos, ok? Próximo, que é o M, né, o M. E aí vem a palavra improvável, né? Improbable. Improbable, que é essa palavra aí. Você tem probable, que é provável, e improbable, improvável. É o mesmo processo do português, não tem diferença, né? Próxima palavra, decent, que é decente, né? Então, indecent seria o indecente igual no português, né? Não tem diferença. Então, por exemplo, se eu ver outra palavra que comece com in, né? In. Então, provavelmente, ela pode ser uma palavra negativa, né? Tem um sentido negativo. Por quê? Porque eu já estou vendo esse processo com indecente, né? Indecent. Eu posso ver, então, com outra palavra também, né? Ou seja, eu posso fazer uma relação, né? Se na palavra decente esse in é negativo, se ele aparecer em outra palavra, ele pode também ser negativo, né? Tem esse sentido de negação. Próxima, que é o irrelevante, como no português, né? Esse IR no português e no inglês também tem sentido de negação, não é? Irrelevante, irreal, não é? Irresponsável, e aí vai, é o mesmo prefixo, né? Tanto no inglês quanto no português, tá? Isso aí já nos ajuda, não é? Um pouco. Tem o an, que é muito comum no inglês, né? Que seria uma forma de eu dizer não, só que em forma de prefixo, né? Então, por exemplo, predictable é uma coisa que você consegue predizer, digamos assim, você consegue adivinhar, né? Predictable, você sabe que vai acontecer. Quando eu coloco não, né? Que aí vai ser o un, na forma de prefixo, então eu vou ter o unpredictable, que é uma coisa que não pode ser digamos, adivinhada, né? Ou alguma coisa que é imprevisível, não dá para você saber, tá? Outra parte importante, saber esses prefixos. Caso você vá no dicionário, por exemplo, você não vai encontrar unpredictable. Você não pode procurar na letra U, né? Porque o dicionário ele só tem a palavra base, tá? Primeiro você procura a palavra base. Dentro da palavra base é que você vai procurar as derivações. Então, por exemplo, se eu quiser procurar essa palavra todinha aqui no dicionário, eu não posso procurar unpredictable. Eu tenho que procurar predict, que é isso aqui, ó. Tá? Eu tenho que procurar isso aí, predict, né, que é o verbo. Isso aí vai estar no dicionário. Quando você acha essa palavra no dicionário, né, predict, aí ele vai explicar o que que é e depois ele vai dando exemplos, vai dando sinônimos, né, vai dando antônimos, e aí você vai ter, por exemplo, a possibilidade de achar unpredictable ou então só predictable. Mas essas duas palavras vão estar dentro de predict. Você não vai achar fora. Então, se você não entende como é que a palavra está organizada, como é que ela está dividida, não é?
como é que ela foi encaixada no dicionário, você não consegue se locomover, você não consegue encontrar, certo? Outro exemplo, over, que significa excesso, né, que significa alguma coisa demais. Então, por exemplo, load, vocês que estudam aí logística, acho que sabem o que é load, né? E aí, alguém já viu essa palavra? Escrevam aí no chat. Já viram, já ouviram? Em algum texto que vocês leram, já apareceu? Não vale pescar. Não pode pesquisar no Google. Vocês estão aí? Knock, 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 knock. Estão aí? Estão deitados? Dormiram? Não viram? Load. Load Só é... tem eu aqui por enquanto, pelo visto. Tenho que mandar, se fosse na época do MSN, a pessoa botava o outro computador do Atenção. outro para vibrar, né? Fazia barulho, fazia um monte de coisa. Se fosse possível, eu ia fazer aí os celulares de vocês vibrarem e fazer barulho para vocês acordarem. Gente, esse verbo ele é muito comum em logística. Eu não sei como é que vocês não viram ainda, porque load é o verbo carregar, no sentido de você encher alguma coisa, né? Então, carregar, carregamento, né? É muito comum na logística de transporte, né? Inclusive, quando a gente for ver os textos, ele vai aparecer, pode aparecer com frequência, né? Então, do jeito que ele está aí, ó, load, né? Que é o verbo carregar. Então, quando eu digo overload, né? Que foi, né? Sobrecarregado, carregou demais, né? Em excesso. Sleep. Esse aqui vocês conhecem? Que verbo é esse? Sleep. Eu acho que é o que vocês estão fazendo agora. Que verbo é Dormi. esse? Dormir, né? Que eu acho que é isso que vocês estão fazendo aí. Oversleep, né? É quando tem excesso, né? Então, oversleep é dormir demais, né? É dormir em excesso, né? Oversleep. É tanto que em português a gente não tem uma palavra só para isso, né? A gente tem que falar dormir demais. Não tem, como no inglês, né? Uma única palavra, oversleep. Tem um prefixo para isso, em português não tem. É under, que é menos que o necessário, quando alguma coisa está por baixo, né? Aqui, ó, o verbo é use, que é o verbo usar, usar. Então, quando eu digo aqui, ó, used com D, não é? Usado, não é isso? Uma coisa usada. Lembrando que esse D que está aí também é um sufixo, tá? Used é uma coisa usada, né? E underused é que foi pouco usada, né? Não usou muito, usou menos que o necessário. Underused. E esse aqui, como é que fica em português? Underwater. Esse aqui vocês sabem. Põe aí no chat. Underwater. Sem pesquisar no Google nem no tradutor, que eu tô vendo, viu, vocês aí. Eu tenho uma câmera escondida. Essa é uma das palavras que você falou ontem no outro texto. Foi water. Lembra, não? Water. Eu não lembro, não, mas pelo visto aqui eu não quero lembrar. E aí, quem lembra? Não lembra de jeito nenhum. Palavrinha básica. Elaine colocou aqui, deixa eu ver. É o que, Elaine, que eu acho que é? Water. Ou então water. Ah, vocês estão com medo de dizer. A gente viu lá no texto do porco, né? Que é água, né? Isso, água. Underwater é debaixo d'água, né? Uma coisa que está por baixo da água, né? Então aí você tem water, que é água underwater. Então às vezes você pode traduzir como submerso, né? Porque é embaixo da água, entendeu? Então tem isso aí, esse exemplo. Outro prefixo que aparece muito no inglês é o mês. Por exemplo, aqui, mês significa erro, né? Então, por exemplo, aqui é um verbo, gente, ó, read. É o verbo ler. Só que aí ele está no particípio, então a pronúncia é read. Então aqui vai ser misread, é quando a coisa é mal lida, né? Não foi lida muito bem, né? Tem um erro de leitura, então é misread. Aqui, ó, print.
Tem nas impressoras, né? Que é o verbo imprimir. Misprint, a coisa que foi impressa errada, né? Com erro, mal impressa ou mal imprimida, depende aí do lugar do Brasil que você está falando. Deixa eu voltar para cá que a página me levou para o lugar errado. Vamos para mais. Sim, como ele falou aqui em cima, ó, gente, esses aqui, eles não mudam a classe gramatical, tá? Esses aqui não mudam a classe gramatical. Então, se é adjetivo, continua sendo adjetivo, se é verbo, continua sendo verbo. Ele não tem esse poder, tá? Aqui, no caso, né, ele vai falar agora dos sufixos, e aí os sufixos, eles podem, sim, mudar a classe gramatical da palavra, sem, contudo, mudar o seu sentido. Esses três primeiros pontinhos aqui, ó, eles mostram formações de verbos, de advérbios e de substantivos. Para os verbos, ele trouxe aí alguns exemplos, né? Por exemplo, o sufixo "an", o sufixo "if", né? Que pode ser aí, "is", que pode ser com "z" ou com "se", depende de onde o inglês é falado, se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo. E aí ela dá o exemplo, ó, black, que é preto, né? Preto ou negro. Se você tem blacken, né? É um derivado. Então, por exemplo, por que isso é importante para eu ler um texto? Porque mesmo que você não conheça a palavra, você consegue ter um sentido. Então, por exemplo, você conhece a palavra black, é uma palavra muito comum, não é? Mas no seu texto vai aparecer blacken, né? Eita, agora ferrou, né? O que é blacken? Por mais que eu não saiba o que é blacken, mas eu posso ter um sentido, porque ele vem da palavra negro, né? Ele vem da palavra preto. Então, eu consigo ter um sentido, tá? Por conta dessa conexão que eu faço com a palavra original, digamos assim, né? Com a palavra raiz. Então, eu vou ter aí o blacken. Então, nesse sentido, né? Como é para formar um verbo, como é que vocês fariam um verbo no português que vem da palavra preto ou da palavra negro? Em português, criar um verbo, criar uma ação que venha da palavra preto ou que venha da palavra negro. Como é que vocês colocariam em português? Cri, 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 cri. Vamos lá, tempo, valendo. Vou botar essas questõezinhas agora valendo ponto. O povo tá brigando para responder, Ricardo. Ah, né? Pense. Assim, Ricardo. Pelo que eu entendo assim, poderia ser, tipo assim, escuro também, né? Porque tem a origem, mas assim, Pode ter. mas, Pronto, o mas aí escuro não. é mais fácil de criar. Isso, mas você quer que crie um verbo, né? Aí seria um pouco mais É. complicado, mais complexo, né? Não, mas em português vocês sabem, vocês falam português desde 2 anos de idade, 3 anos de idade. Vocês falam português há muito tempo já. Line é assim, ó, por exemplo, se eu tenho uma palavra que é um adjetivo, por exemplo, né, black, e vou pegar white, que é branco, né, white, que é branco. Por exemplo, branco eu posso criar um verbo, né, por exemplo, deixa eu ver só aqui se esse verbo existe mesmo, viu? Se não pode ser um neologismo. É uma variação. Por exemplo, branco, que é uma cor, né? Pode ser também um adjetivo. Eu posso criar branquear, né? Por exemplo, branco. Fui no dentista e branqueei os dentes. Ou seja, fiz um tratamento que deixou meus dentes brancos, né? Então, por exemplo, da palavra negro, da palavra preto ou escuro, né? Qual é o verbo que eu posso criar? Entendeu? É nesse sentido que o processo funciona, tanto em português quanto em inglês. Então, de branco, pode ser branquear, se for de preto ou negro ou escuro, qual verbo vocês criariam? Escurecer, escuro. No... Isso, pode ser escurecer. Então, é isso, isso. Aí, o exemplo que a Elaine colocou, a noite escureceu, exato. Aí Então, por parece que estão exemplo, combinando, né, Ricardo? Eu ia lá. olha só, se você fizer isso, por exemplo, num texto em português, se você vê escureceu, você sabe que vem da palavra escuro, né? Em português você sabe isso. Do mesmo jeito em inglês, entendeu? Então, por que que isso nos ajuda? Funciona como uma estratégia. Porque se no inglês eu ver a palavra blacken, do jeito que ela está aqui, talvez eu não seja o que ela significa, mas eu sei que ela vem da palavra black, que significa preto, negro, escuro, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, isso me ajuda como
uma estratégia. Outro exemplo aqui, ó, ample, aí que é que significa amplo, né? Amplo. Se eu coloco na palavra ample, eu coloco o sufixo, aqui é IFY, né? Que vai transformar em amplify, fica afy. Então, amplify, amplo, amplificar, não é? Amplo, cria amplificar. Comércio, commerce, cria o quê? Qual é a tradução aqui, ó? Commercialize. Comercialização. É verbo, então é comercializar. Se fosse comercialização, aí você teria que colocar mais um sufixo, ficaria commercialization, entendeu? Você teria que aumentar mais um sufixo, porque aqui já tem um, ó, commercialize, já tem um sufixo. E commercialization, aí já vai ter mais outro, né? Para formar advérbios, esse LY, ó, que eu falei lá naquela aula, né? Para vocês, na aula dos advérbios, que é o nosso sufixo mente, né? Então, por exemplo, ó, sad. Sad é triste. Então, o que significa sadly? Tristemente. Tristemente, entendeu? Aí é o mesmo caso, por exemplo, se eu encontrar no texto sadly, mesmo que eu não saiba que sadly significa tristemente, mas eu sei que sadly tem a ver com a palavra sad, que é triste, entendeu? Então é assim que a gente tem, né, uma ideia do sentido da palavra, né? E isso já ajuda, mesmo que eu não saiba ela exatamente como ela é, mas o sentido já ajuda, né? Word, que é esse outro aqui, ó, significa alguma coisa que vai em direção à outra, né? Então, por exemplo, forward. Forward é for é para frente, né? Quando eu coloco word, diz que é em direção, né, à frente, ok? Ô, Ricardo, Para formar, sim, pode falar. só para uma dúvida contigo. E na questão de existem nomes pessoais, que nem o meu, o seu, Sim. que existem muitas palavras assim, tipo sede, e você sabe que existem palavras que são nomes também Sim. lá nos Estados Unidos. Como seria uma dica para me identificar e diferenciar? É só com o contato mesmo, sabe? Assim, que você vê uma palavra e você identifica se ela é um nome próprio, né, de uma pessoa ou se ela não é um nome de uma pessoa, tá? É só realmente o contato, porque assim, a palavra em si, sozinha, não tem como, né, você saber se ela é um nome próprio ou não. É de Isso, fato só conhecendo mesmo. tipo assim, né? Podia ser que SR, né? Que senhor, ou SRA, não, ou Mister, alguma coisa do tipo assim, MR, né? Tipo assim. Ah, nesse As minhas caso são tratamentos, aí sim. isso. Aí ficaria mais fácil de eu identificar, mas muitas vezes as palavras vão vir vagas, né? Elas vão vir lá, Isso, às vezes não dá para identificar. Aí eu queria saber onde isso você poderia me dar, né? Para identificar, para diferenciar. isso, é só, por exemplo, essa dica que você deu mesmo, já é uma, por exemplo, com nomes próprios, a gente costuma utilizar algumas palavras de tratamento, né, como senhor, senhora, né, é, às vezes você coloca menino, menina, né, se for criança, por exemplo, alguma palavrinha vai te ajudar, entendeu? Porque só olhando para a palavra sozinha não tem como você saber se ela é um nome próprio ou não é, né? Porque assim, a criatividade para os nomes é muito grande, né? Tem nome de todo jeito que você imaginar, as pessoas inventam os nomes, né? Existem nomes comuns que você identifica na hora, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito Taylor, tem muito Mariah, né, que seria Maria para gente, né? Tem John, são nomes bastante comuns, né? Mas tem uns que não são tão comuns, né? Que assim, você olha e de fato você não sabe se é o nome de uma pessoa ou não, né? Porque aí as pessoas criam, né? Elas inventam os nomes. Às vezes elas pegam nomes de outras línguas, né? De outros países. No Brasil a gente faz isso, né? O pessoal não Will bota mais o Divan, nome de Will Raimundo, né? Divan, Agora é Raymond. Ninguém bota né? mais. Oi? Tipo assim, o Will Divan, que a pessoa não vê diretamente, o pessoal Não inventa. vê, é o primeiro. Pois é, olha só, eu tenho 31 anos, é o primeiro e o Divan que eu vejo. É a primeira vez que eu vejo esse nome, para você ter ideia, né? Então, Você assim, para criar esse Alves, diverso aí, né? Só para complicar a língua portuguesa. pois é. Então, assim, mas isso tem um lado bom que mostra a criatividade da língua, entendeu? Ou seja, a língua ela é infinita. Você pode combinar as letras, pode combinar os sons e você cria qualquer palavra que você quiser, entendeu? Então, assim, tem esse caráter positivo, né, de criação da língua, né?
Então, seu sobrenome não, Alves já é comum, por exemplo, Alves é tranquilo, né? Mas o primeiro nome já seria mais, digamos, raro mesmo, não é tão comum. Mas você entendeu minha ideia, né? Algumas Entendi, palavras entendi. simples aí. E, Tipo, essa SAD, eu acho que eu já vi alguma coisa parecida. Não sei se eu estou falando a palavra corretamente, mas, né? Às vezes tem alguma sim, coisa tá. próximo. Assim, às vezes a pessoa pode confundir, né, no texto, né? Pode, olha só, nome de pessoas também, às vezes a gente usa em inglês, por exemplo, né? As pessoas usam nomes comuns para botar nos filhos também, nas pessoas, né? Aqui em português a gente não usa muito, não, mas em inglês usa muito. Então, por exemplo, a filha da Beyoncé chama Blue, né? Blue é azul, não, então o nome da menina é azul. Então, assim, né? É porque ela é rica, ficou bonito, mas os pobres, meu Deus, acho que eu ia tirar a onda dela até ela morrer. Então, em português a gente faz isso com os sobrenomes, né? Nossos sobrenomes são muito engraçados, assim. Tem coelho, né, que é um animal, né? Então, fulano da Silva Coelho. Então, né, pega o nome das coisas, dos animais, né? Nome de árvores, Pereira, né? Fulano é Nem Pereira, Pedro é mais enfim. exato também, né? Mas nem comentar aqui, né? Como é? Tipo, Pinto, né? Tem sobrenome, né? Ou Tem, então, sim. Pois é, que esses nomes Pinto, o pessoal até faz umas brincadeiras, né? Por exemplo, manda um alô para Jacinto Pinto, né? Tem aqueles trocadilhos, né? Manda um alô para não sei quem, aí a cacofonia cria uma piada, né? Cria um humor. Então, no inglês tem também, eles usam um nome assim bem, sabe? Nada a ver. Que você olha assim e diz, meu Deus, o nome do menino é esse, mas, né? Cada um vai com cada um. Aí é a criatividade de cada língua. Aí, nesse caso, Digão, por exemplo, você pode, por exemplo, se você está lendo um texto, o Blue é azul, mas agora a filha da Beyoncé também chama Blue. E aí, né? Só tem como você saber dentro do contexto, né? Porque azul pode ser uma cor, e agora azul está sendo nome de menina, né? Mas em português a gente tem também, né? Branca. Tem algumas mulheres que se chamam Branca, né? É usado como nome próprio também, né? E branca é uma cor, né? Pode ser utilizada, né? Dessa forma. Então é só dentro do texto mesmo, né? Dentro do contexto é que a gente sabe. Aí essa dica que você deu, ela ajuda muito, porque, por exemplo, se eu tenho o senhor, né? E tem o nome dele, aí eu já sei que é o nome, né? Nome próprio, né? Fulano, senhor, ou então a profissão, né? Doutor, né? Advogado, e aí vai. Isso vai nos ajudando, tá? Mas a língua, ela é às vezes imprevisível, você encontra cada coisa. Para formar substantivos, ó, tem esses dois es aqui, por exemplo, ó, employee, né, que ele indica a pessoa que sofre a ação do verbo. Então, ó, employee, que é empregado, né, quando alguém é empregado. E esse ER e esse OR, coloca também no final, para executar a ação do verbo. Então, employer é o empregador, né, a pessoa que emprega. Director é o diretor, que é a pessoa que dirige, né, alguma instituição, alguma empresa, algum setor, né? Diretor. Aí o que é que você faz? Você usa esses modelos, né, para deduzir outras palavras. Por exemplo, director, você já sabe que é diretor. Então, se você vê actor, né, que termina com parecido com director, né? Director, actor. Então, você faz a dedução, entendeu? Você usa como modelo e vai fazendo a dedução. E assim você aprende novas palavras, e caso essas palavras apareçam no texto, você consegue fazer esse tipo de relação, ok? Na sequência, você tem mais alguns, ó. Preste atenção nessas três palavras, ó. Attention, education, collision, né? Todas terminam de maneira igual, não é? E aí, do mesmo jeito, você faz a dedução, né? Então, por exemplo, attention é atenção, então o sufixo é são. Então, education, educação, collision, colisão. É meio que um padrão, né? Que todas as línguas têm. Então, enquanto no inglês é o shone, né? Attention, no português é o são, né? Atenção. Então, assim, quando você vai entendendo esse padrão e você reconhece numa palavra, aí você consegue derivar e reconhecer em outras palavras também, tá? Esses dois aqui, ó, approval, né, e practical.
né, terminam também semelhantes, né, terminam iguais. Aqui também, não é? Ó, reality, simplicity, né, que é a realidade, simplicidade. Employment, development, que é o... Aqui, o development seria o desenvolvimento, funciona direitinho em português. Employment não funciona muito bem, não, a tradução tem que mudar, porque não fica mento, né? Em português não fica, porque employ é empregar, então não fica empregamento, né? Em português não tem empregamento, em português tem emprego, né? Tem desenvolvimento, mas não tem empregamento, né? Tem emprego. Tem esse NES aqui, happiness, que cria substantivos, né? Então, por exemplo, essa palavra aí, você conhece? Happy, happiness. Talvez você não conheça happiness, mas talvez você conheça happy, né? Então, se eu não conheço happiness, mas como eu sei um pedacinho dela, né? Como eu sei a primeira parte, então eu consigo deduzir. E aí, vocês acham que happiness tem a ver com o quê? Que vem da palavra happy, né? Happy é o quê? Significa o quê? Conhecem nessa Happy é palavra happy? felicidade, é? Isso, tem a ver com felicidade. Pode ser também, parabéns, quando você, dependendo da situação, se você estiver desejando, né? Pode ser no sentido de congratulações, né? Então, aqui, esse happy tem a ver com felicidade, alegria, né? Então, é justamente isso, né? Happy, se fosse com Y, né? Happy, seria feliz, né? Alegre. Happiness é felicidade, alegria é o substantivo, né? Outro exemplo aqui é o ship, né? Friendship, membership, né? Esse ship aqui vai aparecer muito nos textos de logística também, tá? Porque ele cria substantivos, né? E tem a ver com frete também. Vocês vão ver depois em alguns textos, podem aparecer com a questão do frete, né? Friendship, membership, tá? E ele encerra aqui com mais alguns exemplos para formar adjetivos, ó. National, artificial. Aí vocês estão vendo, gente, que muitos deles não são difíceis, né? Vocês estão vendo que muitos são fáceis, por conta daquela característica que eu falei para vocês, que é o fato dos sufixos e prefixos eles virem do latim e do grego. Então, aí, o national não tem dificuldade para você saber, né, que significa nacional. Artificial, você olha e já sabe que significa artificial, né? Então, essa qualidade aí nos ajuda também, né, com os sufixos e prefixos. Ó, reliable e sensible, né, que é sensible é sensível e reliable é confiável, tá? Esse ic, na palavra scientific, né, ou seja, científico, powerful e careful, né? Esse full, que está no finalzinho, ó, F-U-L, sempre indica abundância, tá? Então, por exemplo, powerful é uma abundância de poder, né? Powerful, então, muito poder, poderoso, né? Careful, careful. Care é cuidado, então, full indica muita coisa, né? Então, muito cuidado, ou seja, cuidadoso, né? E esse less que indica ausência. Por exemplo, motion é emoção, né? E less é sem emoção, né? Então pode ser, não sei se em português vai ter uma palavra só para ela, né? Sem emoção. Care significa cuidado, né? E o less indica ausência de cuidado. Em português, o que seria uma coisa sem cuidado? Careless. Como é que você traduziria ali para o português? Careless. Care é cuidado e less é ausência, ou seja, ausência de cuidado. Quando alguém, né, não tem cuidado, é uma pessoa, Desastrada, no caso. mas tem que manter a palavra cuidado. Não pode colocar desastrado, porque você já está colocando uma outra palavra, entendeu? Descuidada. Isso. Então, care é cuidado, né? Então, careless é sem cuidado, ou seja, descuidado, né? Uma pessoa descuidada. Aí veja a diferença, ó. Aqui em português nós usamos né? Descuidado. E lá no inglês ele utilizou
less, né? Careless. Lá foi um sufixo, em português um prefixo. Então, tem essas diferenças, tá? Tem essas coisinhas que são diferentes. Beleza? Pronto, gente. Por hoje, essa parte é só. Só recapitulando. Lembrando, prefixo, sufixo. Não precisa você memorizar, tá? Eles são padrões. Eles servem como padrões. Então, assim, se você identifica em uma palavra, ele vai ter o padrão para as outras palavras também, né? Então, aquele ness que a gente viu, que era happiness, vai ser assim para todas as outras palavras que ele for acoplado, né? Sadness, happiness, tá? E aí, vale também para os outros, né? Ele tem esse padrão. Então, assim, se você já entendeu um, é só você expandir para os outros, tá? Então, ele serve muito para isso. E lembre que caso você veja a palavra com sufixo no texto, o que é que você vai fazer? Você vai tentar entender a palavra do jeito que está lá, mas, se não for possível, você tira o sufixo ou o prefixo e pega só aquela palavra que tem ali sozinha e vê se entende. Foi o exemplo lá da palavra black, né? Tem black, aí você tem blacken, você tem blackish, e aí você tem várias outras derivações. Se eu não entender as outras, mas se eu entender que vem da palavra black, né, que significa negro, preto, então eu já tenho, não é, como ter uma parte do sentido, né? Isso aí nos ajuda também, tá ok? Então agora eu deixo para vocês, se tem perguntas, tem dúvidas, alguma coisa sobre a aula ou sobre os exercícios, né? Quem tiver, esta é a hora, sintam-se à vontade.